Voltamos então com mais uma edição do seu programa Empresa na TV. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa mesa redonda. E antes do nosso comercial, eu lancei aqui o assunto sobre a CPMF. Então eu gostaria de saber, Fábio, o que você me diz como empresário da Negócio Justo a respeito da CPMF? Qual a sua opinião a respeito? Olha, eu gostaria muito que ela não retornasse. Sim. Eu acho que todos os empresários gostariam. É mais um imposto, é mais uma taxa, é mais alguma coisa que vem para ajudar a gente a não ganhar o que a gente ganhava, ou a pagar mais alguma coisa que a gente não pagava. Tá? E eu desconheço as razões da CPMF agora, por que voltar agora, mas eu continuo com a opinião firme que eu gostaria muito que ela não voltasse. Sim. Você é de uma geração de empresários mais novos, né? A gente estava aqui comentando no intervalo, você tem a sua empresa há menos de um ano, a Valda e o Cido também, e o Carlos já não é a primeira crise que você enfrenta, né? Porque você tem aí mais de 20 anos de empresa. Então conta um pouquinho, a CPMF vai atrapalhar? O que ela te ajuda como empresário a esse longo tempo que você tem de caminhada? Porque você já enfrentou outras crises e você é de uma geração que já utilizou da CPMF no governo Fernando Henrique. Exatamente. Imposto, o próprio nome já diz, né? Está sendo imposto alguma coisa a você, né? Nunca é bem-vindo. E, além do mais, essa CPMF não tem justificativa nenhuma, essa que está vindo agora, né? A antiga era para ajudar na saúde, esse era o pretexto, que nunca foi aplicado, na verdade, né? Essa de agora, qual é o pretexto? Pelo menos o pretexto hipócrita, né, que eles poderiam falar aí, né, vamos dizer assim, não falaram. Para que vai servir essa CPMF, né? É óbvio que nós sabemos para que vai servir, para cobrir os rombos, né? Por incompetência dos nossos dirigentes, que nós estamos nessa crise. Mas é o povo brasileiro que vai ter que arcar com isso de novo? Então eu sempre falo o seguinte, a partir de uma certa época, eu sou a favor da seguinte coisa, vamos eliminar a eleição, vamos eliminar os partidos políticos e vamos transformar tudo isso em concurso público. Por que não? Vamos criar escola superior de administração pública, vamos criar escolas técnicas de administração pública e vamos fazer concurso público. Para que eleição? Quem diz que eleição dá competência a alguém? Né? Olha só, eu sou dessa opinião. Sim. Não sei se tem mais gente pensando assim. Então, aí saem coisas, saem distorções do tipo que estão cogitando por aí. Criar mais um imposto. Nós que já pagamos um dos países do mundo que mais paga imposto é o Brasil, né? A gente sente isso na pele e para que mais um imposto? Só vem a piorar. E é claro, né? Nós não vamos absorver isso, nós vamos ter que repassar isso. E quem que vai pagar? O consumidor final. É o povo. É o povo. É o povo. Né? Olha só que absurdo. E vão culpar nós, empresários. Vai falar que nós aumentamos os preços, porque não sei o que mais. Quer dizer, vão querer culpar nós. Mas nós não somos culpados, nós apenas temos que repassar. Fazer o quê? Carlos, eu acho o seguinte, que o imposto, no mundo inteiro, ele existe, né? Desde a época de César, né? Da César, o que é de César. O importante é o retorno, que aqui no Brasil não tem. Nós moramos na Alemanha, e a Alemanha é um país que tira o imposto. O seu salário, quando você recebe, você fala, forte, tal. Mas você tem escolas, você tem uma rede pública, estradas é coisa assim de... Né? Isso, 30 anos atrás que a gente morava lá, a gente falava, poxa vida, aqui ainda era época anti-Collor, imagina as carroças que a gente tinha, né? Fechamento do mercado. Então, a gente chegou lá realmente num novo mundo, com estradas, com escolas, só que não era a mesma coisa, a alegria do povo estava aqui, né?
eu falava, gente, por que esse povo não é tão feliz como nós? A gente faz um churrasco na laje, é uma felicidade só, né? Então, nós brasileiros, a gente consegue ser feliz, isso é uma coisa assim, nossa, natural, nossa. A gente, eu acho que a gente consegue ser feliz dentro das crises, a gente preza família, a gente preza. Então, agora, a gente não tem um retorno. Brasileiro não é preguiçoso, não. Nós trabalhamos e muito. Eu vejo na fazenda, não é fácil, né? Nós fomos pegar uma área difícil, né? Um trabalho difícil, não é fácil você pegar uma vaca às 4 horas da manhã, no inverno, sujinha, que ela não gosta de dormir onde está limpinho. E aí é um trabalho bem suado, né? Um trabalho braçal mesmo. Mais tecnologia a gente coloque, o animal não é animal, tem que muitas vezes você usar de força para qualquer atividade ali a mais que a gente exige. Mas o que a gente não vê é um retorno, né? Você vê aí, você liga a televisão, hoje em dia, infelizmente, o jornal é só notícias ruins, né? E vai pagar mais imposto. Aí é o que eu falo, a gente não tem essa confiança de que paga. Se falasse para você assim, nós vamos pagar a CPMF, não vai ter mais corrupção. A gente pagava, né? Muito feliz não pagava? Pagaria, eu tenho certeza. Mas você sabe que você vai pagar e não sabe para onde vai esse dinheiro, né? Onde que tá o dinheiro que estava aqui, né? O gato comeu. Então, é o tipo de negócio que a gente fica sem chão, né? Então, vamos cobrar de novo e eu vou ter que pagar. Vamos fazer o quê? Né? É torcer, né? Para que aquelas pessoas que a gente escolheu, porque a culpa é nossa também, nós não podemos falar que a culpa é só lá de cima, foi a gente que colocou lá, né? E temos que arcar com a nossa parcela também. Eu acho que é aí que está o erro, sabe? É o fato de existir eleição. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui. A gente fica doente, nós vamos procurar quem? O médico, não é o curandeiro. A gente precisa de alguma coisa no fórum, nós vamos procurar um advogado, não é alguém entendido de alguma coisa. A gente precisa de um engenheiro, tem que procurar a pessoa, eu quero construir uma casa, eu vou ter que procurar um engenheiro para fazer o projeto da casa. Sim. E assim por diante. Por que o administrador público eu escolho com voto? Cadê a competência provada lá na eleição? Você precisa provar que é competente? Não é preciso provar. Por isso que, a partir de uma certa época para cá, eu sou a favor da seguinte ideia. Não deveria existir eleição, deveria existir concursos públicos e escolas formadoras de administradores públicos, né? E só poderia participar daquele concurso quem fizesse essas escolas. E é claro, de 4 em 4 anos troca novamente. Não é para ficar a vida toda também lá não, igual nos outros cargos públicos, né? Aí a coisa começaria a ser administrada por pessoas competentes. Por exemplo, por menor que seja uma cidade, um município, é maior do que a maior empresa da nossa cidade aqui. Né? Então, um prefeito pode ser qualquer pessoa. Um presidente da república também pode ser qualquer pessoa, basta saber ler e escrever. Peraí, um deputado, um vereador, tudo errado. Olha quem nós estamos escolhendo. É o mais popular, é o mais... Por isso que o sistema é falho, por isso que não deveria existir eleição, deveria existir concursos públicos. Seria bem diferente, com Seria certeza. Muito diferente, acabaria enormemente com a corrupção, não acabaria com toda ela, mas diminuiria muito a corrupção. Isso não acho que vai existir, porque o mundo inteiro é assim, acho que não tem nenhum país do mundo que é desse jeito. Vai ser difícil. Agora, você está falando e eu estou pensando, a Petrobras, todo mundo entrar por concurso público, né? Mas quem administra... Olha que pé que chegamos, será que daria certo? Mas quem administra é escolhido. É escolhido por aquele que foi eleito. É um cargo de confiança. É um cargo de confiança. Os maiores cargos são escolhidos ou são eleitos. Verdade. Não é concurso.
em qualquer lugar é assim. E muitas vezes nem sabe de onde que vem, por exemplo, o petróleo, né? Nem sabe. Né? Nós temos vários casos aí onde foram escolhidos administradores que não conhecem a área. Eu acho que tem que ser no mínimo alguém da área. Exatamente. Com certeza seria diferente. Com certeza. Com certeza seria muito diferente. E aí nós vimos hoje uma manchete em que a nossa presidente Dilma Rousseff pede ao PT que apoie o ajuste econômico. Então eu gostaria de saber primeiro do Cid, o que você acha disso? Por que isso pode interferir no meio corporativo? Olha, isso é uma situação bem complicada, o ajuste econômico. Então tem que saber o que está dentro, como o Carlos falou, o que está dentro desse ajuste econômico, o que ele vai trazer, né? Porque ela também falou que vai unir os ministérios, vai diminuir, mas até agora nada aconteceu. Então, em época de crise, tem de economizar. Então, toda empresa, qualquer grande empresa, seja nacional ou multinacional, corta gasto. E onde que corta? Junta as diretorias. Eu acho que no governo tem que ser a mesma coisa, né? Porque não é só o ministro. O ministro tem os seus assessores, que não são poucos, que custam muito. Né? E eu não sei se ela vai conseguir aprovar esse pacote, porque ele não está claro o que é esse pacote, pelo menos para a população. Talvez quem está dentro do governo sabe para que vai servir isso. Sim, porque as grandes empresas, elas procuram estratégias, né? Foi o que aconteceu com o dono da Azul, que comprou a companhia aérea portuguesa TAP. Então, veja, uma grande empresa comprando outra para que possa o quê? Continuar subsistindo, né? Continuar caminhando. E por que no governo tem que ser diferente, Fábio? Não deveria, né? Tinha que ser diferente, né? Tanto a união das duas companhias aí, ela me mostra um cooperativismo. É óbvio que as duas, com os dois recursos unidos, elas vão ter uma taxa operacional muito mais baixa, que consequentemente vai proporcionar para o cliente dela uma variedade de produtos maior, e uma vai juntar com a outra as vantagens e talvez corrigir algumas desvantagens. Eu acho que deveria ser a mesma coisa, unir para progredir. Sim, e você, Carlos, o que você acha? A nossa presidente vai conseguir esse apoio aí ou você acha que está difícil? Eu acho que está difícil porque no momento ela está sem o apoio partidário, né, da base partidária, está sem o apoio político, então está sendo muito difícil aprovar. E por outro lado, é sempre um jogo político que é errado também, né? Os outros políticos, quando for pôr em votação isso daí, eles vão ficar com medo de aprovar uma CPMF, por exemplo, porque vão perder votos depois, nas próximas eleições, né? E se aprova, vai perder voto. E se não aprova, aí a presidente perde o prestígio. E aí? Como é que vai fazer o Brasil sem o dinheiro, né? Como que vai pagar o rombo? Como é que vai pagar o rombo? Então é uma faca de dois gumes que eu não acredito muito que vai se resolver com o ajuste fiscal. Eu acho que isso vai desembocar em outra coisa. Pode desembocar em outra coisa. Não talvez esse ano, mas pro ano que vem talvez a coisa se complique mais. Mas eu acredito que se não aprovar, eu acho que vai ser reformulado isso. Todo esse pacote vai ser aprovado, se não esse ano, ano que vem, mas ele vai ser reformulado. Que eles vão aprovar alguma coisa, precisa ser feito, porque nós não podemos continuar do jeito que está. Né? Porque onde que nós tivemos que chegar. No primeiro mandato da Dilma, foi 4 anos se falando de fazer o ajuste. Fazer o ajuste. Passou isso demais, e não foi. Nada aconteceu. Quer dizer, acho que nos 8 do Lula já se falava disso. Sempre Depois teve 4. né? Agora chegamos no fundo do poço, né? Para mim tem que chegar mais no fundo ainda. Agora tem que levar em consideração o seguinte, o apoio que a presidente está tendo é muito pequeno hoje, da população e dos políticos. Então eu fico com o pé atrás em dizer assim, será que as medidas adotadas pelo governo serão aprovadas por causa dessa falta de apoio? Sim. Talvez tenha maior dificuldade em passar, né?
Porque lá tudo por votação. Sim, de repente o governo ficou muito isolado. Vota de novo né? se errado, né? Votação. Uhum. Não existe uma estratégia técnica, né? Deveria ser uma coisa técnica. Não é votação. Vamos contratar pessoas técnicos em administração, em economia, e vamos adotar uma solução X. Pronto. Uma solução técnica. Assim como, vamos supor que dá um terremoto aqui, né? E aí, qual a solução? Vai chamar quem? Qual profissional? Todos os profissionais relacionados para poder resolver o problema do terremoto. Né? Isso resolve no Japão, talvez no Chile. Aqui você vai chamar metade, vai pegar onde que eu posso superfaturar para ganhar. Olha para você ver. Aí o que podia ser consertado do terremoto vai ser um lombo talvez maior do que o próprio terremoto. Como é o problema então é complicado, tinha que gente. ser uma solução técnica na área de economia. Né? Tinha que contratar os melhores economistas desse país para poder gerar uma solução. Mas nós tivemos gente interessante, né? Você vê, olha, na política, não é só politiqueiro, mas você pega aí um Adib Jatene, né? Você mesmo uma pessoa desse gabarito, ele foi vencido, eu acho. Certo? Então, você pega aquele da Votorantim, como chamava, Antônio Hermílio de Moraes, que quis entrar, Exatamente. não conseguiu, mas ele ia ser um fracasso, porque ele estava acostumado a gerir com competência, não ia dar certo. Então, quer dizer, eu fico assim, de ver que teve pessoas que tinham competência e não tiveram acesso, não tiveram condição. Então, olha, vamos ficar nós, você fica no seu consórcio, vou vendo meus queijinhos, vamos pensar pouco disso, porque senão, olha, a gente fecha as portas. Juro pra você, se a gente botar a cabeça no travesseiro, a gente que já tem uma idade, que já... eu fui adolescente numa época de ditadura militar, né? Passamos por tudo isso, passamos por inflação, né, galopante, que hoje, né, minha neta aí de 14 anos não faz a menor ideia o que é você comprar um pão hoje, amanhã custar o dobro. O pessoal não consegue imaginar. Era uma nem loucura. você que é novinho aí, Sim. você não sabe disso. Então a gente conseguiu sobreviver a tudo isso. E hoje eu vejo, parece que isso eu não tinha visto ainda, essa pouca vergonha tão grande, isso eu não tinha vivenciado. Então eu falo, olha, mas que a gente teve gente honesta, teve e tem. Né? Eu acredito que tem, mas elas não conseguem, elas não têm exatamente porque o sistema é montado em cima de decisões políticas, em cima de interesses próprios, políticos, né? e jogos políticos. Né? Então, o resultado, não se adota uma solução técnica correta, adota-se uma solução política. Peraí, a política é mais importante do que a técnica para resolver um problema? Errado, né? Por que tem que ser assim? É como você gerenciar uma empresa sem conhecer o ramo de atividade, né? Uma área é desse jeito. Então, por exemplo, a pessoa fica doente, então vamos chamar um político lá para resolver politicamente a doença da pessoa. Nada disso, tem que chamar o mais competente dos médicos. Sim. E a mesma coisa é economia, a mesma coisa é tudo. Por que tem que ser assim na política? Entendeu? Aí você vê, discutindo, e o que a gente conclui? Puxa vida, por quê, né? Se fica uma pergunta sempre no ar e a gente com uma sensação de impotência, né? De falar, olha, eu vou morrer sem ter visto o Brasil ser o país do futuro, né? Porque o futuro para mim já está passando. E aí? Já estamos nele, né, Valda? E não dá para esperar mais. Né? Mas eu quero abrir um parênteses aqui, como você disse, né? O brasileiro é um povo muito guerreiro, né? Como diz aí aquele chavão, o brasileiro é um povo que não desiste nunca. Então nós temos essa confiança de que as coisas podem mudar. Como nós estamos indo para a parte final do nosso programa, a nossa mesa redonda do programa Empresa na TV, eu gostaria agora de chamar individualmente a cada um e mais uma vez perguntar o que você tem feito em tempos de crise, né? Qual é o conselho que cada um vai deixar para o empresário que nos assiste nesta noite e que você possa estar deixando a sua opinião, sabendo que tudo isso aqui que foi falado nada mais é do que a nossa opinião e a nossa maneira de sobreviver a essa crise, porque eu tenho certeza que cada empresário que aqui está, por exemplo, os mais novos, né,
que tem aí a empresa do Fábio que começou há 4 meses, a Valda que está há 6 meses, vocês não olharam para essa dificuldade? Não olhei para a dificuldade. Eu acredito no potencial do negócio. E justamente agora, numa época de dificuldade, é que eu posso proporcionar para os meus clientes, para eles realizarem os sonhos deles sem passar dificuldade. Esse é o meu negócio. É não onerar aos meus clientes a dificuldade que está imprimida no mercado. Então, o conselho que eu sempre dou para eles é o mesmo que eu falei no começo. Vamos fazer um bom planejamento, vamos fazer um plano do como chegar lá e a gente vai te ajudar, sem onerar no seu bolso, passando pela crise. Muito bom. Então esse é o conselho, a dica da empresa Negócio Justo e do empresário Fábio Franco. Muito obrigado, viu, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço. E você, Carlos, o que você tem feito em época de crise? Bom, essa, conforme você falou, não é a primeira crise, né, que a gente tem atravessado, mas toda crise também é um momento de mudança. E muitas vezes mudanças positivas, né? Então, o que nós temos feito? Administrando de maneira mais enxuta a empresa, sabe aqueles desperdícios que a gente tinha, a gente começa a cortar, né? Então, isso é positivo em época de crise. A gente acaba pensando mais, fazendo mais, descobrindo mais soluções. Sim, às vezes pequenos detalhes fazem uma grande, dão um grande resultado. Exatamente. No final, né? E o mais importante, sabe o que é, Omar? É a persistência. Porque a crise não vai durar a vida toda, ela vai passar. É a mesma coisa na tempestade, ela não dura o dia todo, ela passa. E quando passar, você vai ter, se você sobreviveu a ela, você vai ter um leque de experiências enorme que você adquiriu na crise. Que você, se não tivesse havido a crise, você não teria a oportunidade de criar soluções daquele tipo. Aí sim, aí vem o sucesso. Então, o conselho que eu deixo é que a pessoa não desista. Por pior que seja a crise, por mais apertada que seja, que ela não desista. Eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Carlos Borges, muito obrigado, muito sucesso para a TV Itajubá e para Eletel. Prazer receber você aqui no nosso programa Empresa na TV. E você, Cido, o que você tem feito em tempos de crise? É difícil. Tentar comprar mais barato, por exemplo, na fazenda, tem que substituir alguns produtos. Um exemplo, milho pela polpa cítrica. Ela não é tão eficiente na nutrição, mas dá para trabalhar com isso. E que se refere à loja, a Valda vai falar, mas na loja o que nós estamos fazendo? E a gente sempre discute muito, fazer um atendimento melhor, que toda pessoa seja bem atendida, seja ela de que nacionalidade, de que classe social, é atendido muito bem. Isso nós cobramos dos nossos funcionários, os dois lá. Tá? E como que a Valda já disse, os produtos que nós temos as porções, as quantidades, que cada pessoa, eu quero comprar um tal produto, ela pode comprar uma quantidade menor, mas ela comprou, ela pode. Então isso é uma das coisas que nós estamos trabalhando. Sim. Atendimento e que cada pessoa pode comprar. Lógico, se a pessoa quer comprar um vinho importado, cabe no bolso de quem que pode comprar, mas tem os produtos. São várias opções. Várias opções. E o atendimento ao cliente também é um grande diferencial, né, Cid? É isso que eu acho que é o mais importante da nossa loja, e os nossos preços são preços justos. Uhum. Eles não estão acima dos supermercados, ao contrário, estão abaixo. Muito bem. Cido, muito obrigado. Mais Obrigado. uma vez foi um prazer recebê-lo aqui conosco no programa Empresa na TV. Obrigado a você pela oportunidade. Valda, e você? O que você tem feito em tempos de crise? Você já mostrou aqui nas entrevistas que você é uma mulher que realiza seus sonhos. E numa época dessa, o que você deixa de conselho para os novos empresários que estão chegando aí no meio corporativo? Crise é oportunidade, né? Como eu disse, eu não acredito em sorte. Eu acredito que
A gente tem que estar preparado para a hora que a oportunidade aparece. E a crise, essa dificuldade, né, do momento, seja político, seja econômico, essa dificuldade é que tem que fazer a gente usar a criatividade para emergir de uma forma ou de outra. Então, o que o Silvio disse há pouco, né, o chalé, eu fico muito feliz que as pessoas chegam felizes no chalé. O retorno do cliente, e agora as pessoas estão descobrindo que é um cantinho que você pode tomar uma cerveja e comer um queijinho e paga só pelo que você comeu, é um diferencial, você não precisa. Então, terminou o serviço, um happy hourzinho, coisa rápida, né? Eu não tenho espaço, hoje eu até sinto, se eu tivesse um espaço maior para receber, eu não imaginava que era tão bom receber cliente que gosta de permanecer na loja. Certo? Às vezes tem pessoas que chegam e a gente fala assim, que horas que vocês fecham? Aí já é 7 da noite, eu ia falar 6, não, eu fecho às 8, né? Então lá pode ficar. Eu acho que isso está sendo assim muito gostoso. E está sendo gostoso justamente por isso, porque a gente vai criando a cada dia surge uma oportunidade da gente estar criando uma coisa diferente, um tratamento diferente. Por exemplo, os funcionários também não é só. O cliente, ele sente isso, e o funcionário também, se ele está feliz, se ele gosta de trabalhar ali, se ele está servindo só porque está mandado ou porque ele tem prazer de fazer aquilo. E então nós vamos estar fazendo a partir do dia 23 de outubro a Oktoberfest, né? E os meus funcionários, cada dia vem alguma coisa, uma novidade. Eu falei, gente, nós somos desse tamanhinho, não dá para fazer isso tudo que vocês estão querendo. Mas é essa participação que eu estou vivendo assim, estou adorando, certo? E aí a gente nem acaba, já estão falando de Natal, então essa alegria, que eu falo, dá para nem ver, sabe? E isso existe, por exemplo, diminuiu a demanda de coisas, você começa a fazer algumas coisas que as pessoas vêm nem que seja por curiosidade. Ou chega falando, se não quiser comprar, não precisa, mas chega aqui, porque o dia sem cliente é muito chato, né? Então, verdade. Mas graças a Deus a gente está tendo ainda um público bastante razoável, e eu acredito que depende disso, desse clima gostoso, né, que a gente está criando ali no chalé. Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua agradeço, presença. Muito sucesso lá. A TV Itajubá está sempre de portas abertas, tanto para o Chalé Sonnerhof como para o Negócio Justo, e a TV Itajubá com a Eletel. Nós ficamos por aqui, mais uma edição do nosso programa Empresa na TV, que tem o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Eu vejo você em breve na nossa próxima edição. Até mais!